Vamos embora, galerinha apostadora. Como é que a gente foi ontem, hein? Vamos dar uma olhada? Confesso pra vocês que eu tava mais animado com o campeonato alemão. A gente começou perdendo com o Leipzig. Falo nada, hein? Que foi esse Leipzig essa temporada? A gente queria gols aqui no Borussia Dortmund, Kiel, e eles até vieram, mas teve um jogador expulso. E vocês sabem, expulsão é critério pra gente poder não fazer mais entradas no jogo, pelo menos no meu método aqui. Então esse jogo eu acabei não conseguindo fazer nada. Perdi também no Freiburg e empate anula aqui diante da equipe do Frankfurt. A gente começou ganhando tudo aqui, né? Tomamos vários gols aqui contra. Depois a gente pegou aqui o empate anula do mais, a aposta acabou sendo reembolsada. No Ceará, nós ganhamos nesse mais 0,25. No Vasco, empate anula. Fala do Vasco agora! Fala do Vasco agora! Acho que era 85, né? Ou 75. Depois eu corrigi aqui qualquer coisa. São Paulo e Grêmio. Eu tava pensando no cenário de gols, mas acabei pulando. Crystal Palace City. Esse aqui, cara, quem não tomou head nesse jogo desiste na vida, porque eu queria mais de 1,5 gols, sabendo do risco do Crystal Palace, mas não peguei nada aqui. Ganhamos aqui no menos 0,25 do Operário. Excelente entrada. E também no empate anula do Vila Nova. Mais 0,25 na verdade. Excelente também ganhou. Então, zerados, né? Ralamos. E não saímos do lugar. Mas como a gente vinha numa sequência positiva, tudo certo aqui também. Algumas zebras aí prejudicaram a gente, né? E para este domingão, pessoal, olha a lista de jogos. E vamos, que minhas dicas para eles todos vão rolar depois da vinheta. E fala, galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinara aqui para mais um vídeo. Eu tenho que falar rápido, porque tem jogo rolando e tem jogo para poder acontecer. E esse vídeo tem que sair o mais rápido possível. A gente começa com o West Ham recebendo a equipe do Nottingham. E o West Ham uma campanha decepcionante. Apenas a 15ª colocação. Se caísse em quarto, estaria flertando com o rebaixamento. Mas a sua campanha foi encerrada já em termos de tabela. O time conseguiu uma vitória diante do United, mas o United vinha de um jogo de Liga Europa. Então, assim, o time encerrou uma sequência de 8 jogos sem vencer, jogou mal a temporada inteira, alguns reforços estão fazendo as atuações subirem de nível, mas o desequilíbrio é a palavra-chave do West Ham nessa temporada. Do outro lado a gente tem o Nottingham que tá torcendo, né, fazendo de tudo para poder perder a vaga dele na Liga dos Campeões. O time realmente parece que desandou num momento decisivo, ele chegou a figurar entre os 4 primeiros durante boa parte, agora ele já tá 3 pontos atrás aqui do City e já tá 4 pontos do Aston Villa. Então esse jogo aqui é o jogo mais importante do Aston Villa na temporada, porque vai definir o futuro da equipe em relação à competição europeia. Se não vencer aqui, não vai para a Liga dos Campeões. E na última rodada ele tem boas chances de ele vencer, porque ele pega um confronto direto diante do Chelsea. Então é tudo ou nada para o Nottingham. Apesar da oscilação recente do Nottingham nos últimos jogos, eu acho que esse time se mostrou, pelo menos durante toda a temporada, muito mais confiável do que o West Ham, muito mais equilibrado, muito mais forte ofensivamente e muito mais seguro no lado defensivo. Eu não morro de amores por esse time do West Ham, um time que oscila demais dentro de casa, venceu 2 dos últimos 10 contra 2 dos piores do campeonato. O Nottingham um pouco mais equilibrado, alguns dos resultados ruins contra grandes clubes como Bournemouth, Newcastle, o próprio Aston Villa. Então eu vou no empate anula do Nottingham aqui neste primeiro jogo. O jogo do Brentford contra o Fulham, ele não vale muito, pessoal, mas já saíram as escalações, os principais jogadores estão disponíveis. O Brentford está quebrando recorde atrás de recorde de desempenho ofensivo nos seus últimos jogos. Vem com 4 vitórias seguidas. Ele tinha uma esperança remota de classificação para a Liga Europeia, mas se eu não me engano era por conta do City abrir vaga. Como o City perdeu ontem, eu acho que não abre mais, então a prévia que eu li pode ser desatualizada por isso. E pega um Fulham que vem num momento titubeante, mas é um time perigoso fora de casa e com qualidade no lado ofensivo também. Então acho que a gente tem gols do Brentford, tanto 2 como um gol para cada lado, ou mais de 1,5 nesse segundo jogo aqui, para mim, o mais indicado. O jogo do Leicester contra o Ipswich, pessoal, eu só tenho uma entrada para esse jogo, foi a que eu recomendei lá no meu grupo e fiz inclusive um Reels que é gol do Vardy. Jogo 500 do time com a camisa do Leicester, o maior jogador da história da equipe. No seu último jogo em casa diante da torcida, ele vai se despedir dos Fox, onde ele foi um jogador muito importante naquela campanha de 2016, naquele título surreal, uma das histórias mais lindas do futebol. E o ponto principal, porque o ataque do Leicester foi muito fraco nessa temporada, para eu poder investir no gol dele, é o fato de pegar o Ipswich, que é um dos piores times do campeonato, dos times que mais sofreu gols, são 77 na temporada, só Leicester e Southampton, os outros 2 rebaixados, tomaram tantos gols, então eu gosto da chance do Vardy balançar as redes e eu vou nessa aqui. Arsenal e Newcastle, pessoal, um confronto que a gente for olhar desempenho, classificação e tudo mais, é um merecido favoritismo para o Arsenal, mas o time vem numa sequência horrível, porque ele já encerrou a sua campanha também. São 5 jogos sem vencer, culminou com a eliminação da Liga dos Campeões, depois 2 jogos onde ele não venceu na Premier League, e antes disso não conseguia vencer o Crystal Palace.
Como a situação no campeonato meio que está encerrada, apesar de que ele pode perder aqui a vice-liderança, o Arsenal vai ter hoje um confronto bastante apertado diante do Newcastle. O grande ponto é que ele pega o Newcastle voando, muito mais interessado na temporada, perdendo só um dos últimos 10 jogos, com a defesa um pouco mais sólida, com o ataque voando. Então acho que o Newcastle pode vender caro esse jogo. Achei que as linhas estão exageradas e eu vou no dupla chance do Newcastle aqui nessa partida. No Campeonato Espanhol, pessoal, a gente começa com a Fiorentina recebendo a equipe do Bolonha, e a Fiorentina tem uma chance remota aqui de conseguir vaga para a competição europeia, mas para isso precisa de vencer a equipe do Bolonha. O grande ponto é que o time não conseguiu jogar bem os últimos jogos, perdeu na Conference League, que deu um desânimo. No Campeonato Italiano perdeu os últimos 2 jogos e vem desgastado em termos de desempenho e também em termos de elenco, com algumas peças ficando fora aí. O Bolonha conseguiu vencer a Copa da Itália, então uma vitória simplesmente fenomenal, e o time quer coroar essa campanha no Campeonato Italiano com uma volta para a Liga dos Campeões. O time ainda tem chance, é um time muito estruturado defensivamente, que se prova nos momentos decisivos, e eu acho que consegue aqui um bom resultado. Se não tiver aqui aquela famosa ressaca de título, eu acho que o Bolonha tem boas condições de vencer. É o risco da bet, mas o empate no do Bolonha, para mim, aqui o mais indicado. A Inter recebe a Lazio, e pessoal, eu não vou abandonar o barco da Inter, não. Napoli acabou tropeçando, então o confronto vai aqui até a fase final. Embora eu não possa contar com o Lautaro, que está sendo poupado aqui porque ele vinha de lesões, a Inter conseguiu, no seu estilo, né, 2 vitórias muito importantes, vitórias fechando a casinha, com uma defesa muito sólida, poder de marcação e os jogadores da frente eventualmente conseguindo marcar. A Lazio vem numa sequência de invencibilidade aqui, mas segue titubeante nos jogos em casa, tá aqui perto de competição europeia, mas é um time que tem as suas limitações também, principalmente no lado defensivo, sofre muitos gols. Esse é o ponto crucial desse jogo, né? A Inter muito equilibrada no lado defensivo, a Lazio nem tanto, e eu acho que cedo ou tarde a Inter vai conseguir o seu gol. Menos 0,25 ao vivo aqui pra mim, a melhor pedida e a minha indicação para esse jogo. A Juventus tem um confronto mais acessível dessa rodada e pega o Udinese, que não faz mais nada no campeonato e teve um dos piores desempenhos ofensivos. Se a Juventus não joga tão bem fora de casa, nos jogos dentro de casa ela tem se saído muito bem. São 3 vitórias seguidas, 7 nos últimos 10, muitas delas sem sofrer gols, contra um adversário que pouco agride fora, embora tenha alguns empates aqui e só 3 derrotas, 2 delas para a Inter, que é um time muito poderoso. A Juventus em 1,40 aqui eu acho uma odd baixa, mas em 1,80 a vitória da Juventus eu compro, e é a minha indicação para vocês. Parma e Napoli, pessoal, confronto muito importante também, porque é uma briga contra o rebaixamento. O Parma tem 4 pontos de vantagem, então se vencer aqui vai ficar praticamente salvo, né? Vai ficar salvo, enquanto o Napoli não pode perder aqui por conta da sua busca pelo título. Então, um confronto muito importante para as pretensões de ambos. O Parma costuma fazer jogos bastante movimentados. Em casa, perdeu 4 dos últimos 10, não é muito bom. E o Napoli vem dando umas tropeçadas recentes aqui fora. Pessoal, a vitória do Napoli aqui ao vivo seria o mais indicado, mas eu vou tentar chorar um pouquinho mais aqui, o menos 0,25 em 1,70, tá? Porque eu acho que tem risco, tem possibilidade de sair atrás aí, eu pego dupla chance, mas esse time do Napoli aqui tá doido para poder entregar esse título, isso me deixa com o pé atrás. Roma e Milan, pessoal. Esse é um confronto para mim que a gente tem uma entrada clara, que é no empate ao lado da Roma, time invicto nos últimos 10 jogos em casa, com a defesa muito mais estruturada, com o ataque marcando gol nos últimos 21 jogos, diante de um Milan que, embora tenha conseguido vencer os seus últimos jogos fora aqui, sofreu mais um baque grande nessa temporada, que foi a derrota pro Bolonha aqui e a perda do título da Copa da Itália. O Milan ainda tem uma chance remota aqui de classificação para a competição europeia, para a Liga dos Campeões, mas tem que vencer esse jogo de confronto direto e depois vencer também, torcendo até por uma combinaçãozinha de resultados aqui. Então o Milan tá em maus lençóis, desgastado, contra a Roma rendendo do jeito que tá. Acho que a gente fica muito bem defendido aqui no empate a nulo da Roma e para mim a melhor indicação desse jogo. Corinthians e Santos, pessoal, confronto aqui do 11º contra o 19º. Corinthians conseguiu uma boa vitória, mesmo poupando alguns jogadores diante do Racing, se manteve vivo na Sul-Americana, pode avançar, e é importante para os cofres do Corinthians esse avanço aqui, tá? E o Alberto colocou uma meta de gols também, acho que ele tem boas chances hoje, e o Corinthians do Dorival tá, pelo menos com o ensaio de ser um time um pouco mais competitivo e melhor, tá? Do lado do Santos, pessoal, a gente tem mais uma vez muitas dúvidas. Santos fez um jogo horroroso diante da equipe do Ceará, confronto com 1 milhão de faltas, o jogo não rola, uma catimba danada, então assim, tá muito ruim as coisas lá pro Santos. O Neymar segue fora, o retorno dele deve ser no jogo do CRB, diante da Copa do Brasil. O Santos simplesmente não pode ser eliminado pelo CRB, porque o Santos precisa desse dinheiro. O Neymar já tá dando prejuízo pro Santos. Então, assim, essa sequência aqui me coloca o Santos como zebra nesse confronto, tá? E uma zebra clara, até pelo histórico também. E o Corinthians em casa é um time muito sólido. O Corinthians está em 1,84 aqui, 1,90 nas casas, menos 0,25 do Corinthians para mim. A melhor entrada, equilibra um pouco a situação do clássico, mas o favoritismo do Corinthians para mim é muito justo.
O Bahia recebe o Vitória também num clássico, esse é um confronto muito relevante também. O Bahia perdeu 3 jogos seguidos, se complicou na Libertadores. Então, assim, situação apertada para o time, tá? Que espera melhorar o seu desempenho e ele foi absoluto diante do Vitória na final recente do Campeonato Italiano. Gilberto está recuperado de lesão, pode voltar à lateral direita. Na frente, disputa de posição aí do Lúcio Rodrigues com o William José. Caio Alexandre e o Eric estão também à disposição, tá? Depois de cumprirem suspensão. No lado do Vitória, um time que conseguiu 2 vitórias importantes, uma de virada diante do Vasco, mesmo com um jogador a menos, o que fala sobre a ruindade do Vasco, mas também sobre uma certa qualidade do Vitória, que consegue produzir e criar muitas chances. A bola não está entrando, mas o time consegue finalizar. E agora com a chegada do Renato Kaiser, o ataque tende a melhorar. Ele está disputando posição hoje com o Janderson e também com o Osvaldo. O Thiago Carpino vai poder contar com o Mateuzinho, um importante jogador. Então o favoritismo do Bahia, na minha visão, é justo. Um confronto apertado. Gosto de defesa do goleiro do Bahia aqui. Vou enviar no meu grupo, mas a vitória do Bahia no menos 0,25 ao vivo aqui, para mim, o mais indicado. Um time que no clássico consegue sempre se sobrepor em relação ao seu adversário aqui nos confrontos recentes. É mais time também, tem essa questão do desgaste que me preocupa, mas eu não gosto muito desse time do Vitória aqui não, e acho que tem problemas aqui do lado defensivo. Tá, mas confronto apertado, beleza, pessoal? Traz pro live aqui, porque é um confronto de clássico duro e no jogo do Bavi, cartão também sempre é uma boa pedida. O Juventude recebe o Fluminense e o Juventude já fazendo uma campanha bem ruim, né? Perdendo 3 jogos em sequência, perdeu seu primeiro jogo em casa diante do Atlético, tem tomado goleadas fora de casa, não tá conseguindo nem cumprir o handicap. Então a situação do Juventude aqui não é muito boa, né? O Cláudio Tencati é o novo treinador, velho conhecido, né? E o goleiro Gustavo e o zagueiro Wilker Angel trabalharam com ele no Criciúma, devem inclusive ganhar posição aqui. A tendência também é que ele jogue com um time com 4 jogadores no meio campo para poder aumentar o poder de marcação, então um confronto aqui eu particularmente não espero tantos gols, para poder enfrentar um Fluminense que também vai ter mudanças depois da vitória diante do União Espanhola. O zagueiro Thiago Silva viajou para Caxias e vai ser titular na partida, e ele eleva demais o lado defensivo do Fluminense, que ofensivamente, principalmente nos jogos fora de casa, deixa bastante a desejar. Nesse jogo aqui, pessoal, eu gosto do menos de 2,5 gols. Eu acho que se o Juventude tivesse um desempenho um pouquinho melhor, eu ia comprar esse dupla chance, mas o Fluminense é um time perigoso aqui também, conseguiu vencer já o Corinthians fora de casa, e é um time que tem questão também do Juventude estar iniciando o seu trabalho, então eu tô com receio aqui no lado do Fluminense. No ataque, né, o Keno deve assumir a vaga deixada pelo Canóbio aí, e o Everaldo vai assumir a posição do Cano, e tem também o John Arias. Então, pessoal, menos de 2,5 aqui para mim é o mais indicado. O Fluminense cai de produção fora de casa, mas o Juventude também não tá jogando nada, então sair atrás contra o time do Thiago Silva vai ser bastante complicado. Acho que se o Thiago Silva não jogasse, eu ia comprar esse dupla chance do Juventude, mas esse jogador-chave me tira aqui desse jogo, tá? Flamengo e Botafogo, pessoal, outro clássico também. Botafogo conseguiu uma boa vitória diante da equipe da LDU, uma vitória bem importante. O Botafogo fez uma das suas melhores atuações do ano diante da equipe do Estudiantes também. Então, um confronto aqui de 2 times que chegam com bastante moral para os jogos da Libertadores. No Flamengo, né, pelo menos uma novidade, o jovem Everton Araújo deve ganhar a vaga aí do Gerson, que está suspenso. De resto, a dúvida está no ataque aí, já que o Pedro, que é um jogadoraço, tem perdido posição para o Bruno Henrique, jogando com o Michael e o Luiz Araújo, e o Arrascaeta estão iniciando ambos, tá? O Botafogo, ele tem uma questão, né? Ele ganhou mais um desfalque, o Arthur, atacante, melhor jogador diante da equipe dos Estudiantes, sentiu dores, está fora, então uma baixa relevante para um Botafogo que cai muito de produção nos jogos fora de casa. Então a gente tem aqui 4 vitórias muito boas do Botafogo, todas dentro de seus domínios. O desempenho fora é muito abaixo. Eu tenho seguidamente apostado no Botafogo dentro de casa, inclusive fui assim diante dos Estudiantes, e seguidamente contra fora de casa, foi assim contra o Bragantino. O Bragantino queria gols aqui, na verdade. Foi assim contra o Galo, foi assim com os Estudiantes, eu peguei chute a gol, foi assim contra o Bahia, peguei empate no do Bahia, e no Caraboba, que era handicap, eu acabei não indo nada, não fui nada nesse jogo. Então eu gosto das chances do Flamengo aqui, menos 0,25 ao vivo, para mim o mais indicado, um time com mais profundidade de elenco, o Botafogo com desgaste, jogando bem em casa, então eu gosto aqui desse menos 0,25. Bragantino e Palmeiras, pessoal, este é um confronto interessante também, o Bragantino vem numa sequência muito sólida, tá? Nas primeiras colocações aqui do campeonato, conseguiu um empate diante do Grêmio aqui no finalzinho, então se manteve aqui
com um bom desempenho no lado defensivo que melhorou recentemente, invicto em casa nessa temporada, conseguiu vencer Botafogo, venceu o Cruzeiro e venceu também o Mirassol, 3 vitórias por 3-0, mas enfrenta aqui o todo-poderoso Palmeiras, né? O Palmeiras é um time simplesmente espetacular, para mim o grande candidato ao título por conta da qualidade do seu elenco e um time mais perigoso aqui de se enfrentar nesse campeonato. O confronto aqui não vai ter o Abel Ferreira, que cumpre suspensão por conta da expulsão na partida diante do São Paulo, então o auxiliar deve comandar aí. Mas ainda assim, pessoal, eu espero um bom desempenho da equipe do Palmeiras. São dois times que melhoraram no lado defensivo, o Palmeiras sempre muito sólido, né? E o Bragantino é um time perigoso. O que eu mais gosto aqui, pessoal, que eu vou indicar para vocês é o empate do Palmeiras. Eu sei que a cotação não é das mais altas, mas acho que a gente fica bem defendido e eu simplesmente não consigo ir contra o Palmeiras aqui, não. Cruzeiro e Atlético, vocês vão me chamar de clubista aqui, pessoal, mas para mim não existe um mundo onde o Cruzeiro é favorito diante do Atlético em situações de clássico, tá? Pelo menos por enquanto. O Cruzeiro, ele tem jogado bem dentro de casa, conseguiu vencer Vasco, venceu o Flamengo, venceu o Palestino de virada, fez uma atuação excelente diante do Sport. Esse técnico novo realmente é muito bom e a tendência do Cruzeiro é rodar mais forte. Mas o Atlético também vem de boas atuações e produzindo muito no lado ofensivo. O Atlético é um time que agride demais, cria muitas chances e se converter em gols, todos os gols que faz, é pro Galo fazer 3 gols aí por jogo, como fez nos últimos 2. O Cruzeiro também sente um pouco de nervosismo nos jogos diante do Atlético. O confronto aqui, o clássico, ele é muito equilibrado, então acho que o valor fica com quem exatamente tem o dupla chance. Eu não enxergo o favoritismo para nenhum dos lados. Se o favoritismo fosse pro lado do Galo também, eu ia pegar o dupla chance do Cruzeiro. Então, para mim, a precificação é de uma linha de empate anula. Como não está dando dupla chance pro Galo, para mim, a melhor indicação desse jogo. Internacional e Mirassol. Pessoal, o Inter conseguiu uma vitória espetacular diante do Nacional, encerrou a sequência de 3 derrotas, se colocou em boa condição na Libertadores. Isso foi muito importante, senão o Inter estava no sal. O Inter tem algumas lesões importantes aqui no seu time. Valência, Borré, Carboneiro, todos estão lesionados. Vicinho, Rocher, Bruno Gomes, Mercado e Luca Drummond. Todos esses são baixas aqui. À frente vai ter Alan Patrick, Wesley, Bruno Tabata e o Ricardo Martins. Jovens jogadores, mas de um time que tem pelo menos jogadores de meio campo, poder de marcação, para enfrentar o Mirassol, pessoal, que conseguiu uma campanha muito boa, tá? O Mirassol tem nenhum desfalque, vários jogadores voltando de lesão. Rafael Guanais tem todo o elenco à disposição para essa partida e o desempenho do Mirassol tem sido bastante interessante, pessoal. Mas é um time que, como eu falei, muito limitado e que no lado defensivo peca demais. E nos jogos fora de casa também, não conseguiu vencer ninguém. Perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Bragantino, empatou com Bahia e Juventude, que são dois times aqui, um forte, o Juventude nem tanto, mas sempre com um volume ofensivo interessante. Então eu também gosto das chances do Mirassol aqui de fazer o goleiro do Inter trabalhar, mas eventualmente, ao vivo, menos 0,25 do Inter aqui é a minha entrada e minha indicação para este confronto. Tomara que com um golzinho do Alan Patrick, mas o Inter conseguiu essa vitória importante e vem como favorito aqui diante do Mirassol. CRB e Criciúma, pessoal, eu vou apoiar o CRB na maioria dos seus jogos dentro de casa. Eu sei que o time tem jogo diante do Santos pela Copa do Brasil e isso pode tirar um pouquinho o foco. O CRB também não venceu os últimos 4 jogos aqui, mas é um time que ofensivamente ele é muito forte, principalmente nos jogos dentro de casa, e eu não morro de amor para esse time do Criciúma. Eu acho um time limitado, é favorito em casa direto nos jogos e tem alguns problemas. O ataque não funciona muito, tem desfalques também, então assim, eu gosto da chance do CRB. Eu falei 0,25 aqui, mas o empate anula é que eu mais gosto, é minha indicação para esse jogo aqui, ficar defendido em caso de empate com um dos grandes mandantes da Série B, diante de um Criciúma que titubeia, e também o DNB por conta da questão da Copa do Brasil. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem Paysandu em Goiás, confronto interessante aqui também, do 19º, já meio desesperado, contra o Goiás, que no momento é o líder da competição. Mas eu não gosto de Goiás para poder vencer jogos diante do Paysandu, é um jogo difícil lá, jogar lá é bem complicado. Os jogos do Paysandu têm sido movimentados no geral, até mesmo nos jogos em casa, ele tenta propor e acaba tomando um pouco de contra-ataque. Jogos do Goiás também sempre muito movimentados, um ataque muito bom, mas uma defesa um pouco titubeante. Esses times acabaram de se enfrentar na Copa Verde também, então tem um pouco já de rivalidade aí. O que eu mais gosto é mais de um gol ao vivo aqui para a Série B, acho que cabe bem. Muitas vezes o gol acaba saindo antes, mas se der possibilidade, vamos buscar essa daí, beleza? Então esses são os meus palpites para domingo. Pergunta a você quais os seus. Não deixe de entrar no meu grupo gratuito no Telegram, link no primeiro comentário fixado. Lá eu posto muito mais dicas e as melhores supercotações desse domingo. E vão ter muitas, tá? Tô correndo aqui para poder conseguir dar conta de tudo, porque muitos clássicos, muitas oportunidades e que seja um excelente domingo para todo mundo, beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas apostas.